Vamos dar sequência à nossa programação, vamos continuar recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados. Nossa próxima parada vai ser lá no estado de Rondônia para conversar com o Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa e membro da ProSoja Rondônia. Já está aqui conosco por vídeo. Vicente, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu. Toda vez que você chama, a gente está aí de pé. Antes da gente entrar nos assuntos de segunda safra, vamos olhar um pouquinho para a soja. Faz um balanço para a gente de como é que foi essa safra de verão aí no estado. Na realidade, a safra ainda está acontecendo. O plantio do milho, ele depende exatamente da colheita da soja. A colheita da soja está um pouco atrasada. Só para se ter uma noção, aqui no sul de Rondônia, Vilhena, esse ano ficou 7 dias sem chuva. Ou seja, nós estamos hoje 10 de março, até 10 de março, de 1º de janeiro até 10 de março, ficou 7 dias sem chuva. Então, isso tem dificultado muito a colheita. E, consequentemente, também o plantio do milho. E esses trabalhos de colheita com essa chuva, Vicente, pode trazer também prejuízos em qualidade, em aparência desses grãos? Qualidade do grão, né? Diminuição de peso, dificuldade de colheita, problema de secagem, problema de logística, que as estradas também acabam se deteriorando. E a gente está com um problema também no porto nosso, está tendo dificuldade de embarque. E acabar faltando caminhão aqui para baixo também. É todo muito ligado, essa questão de logística é toda muito ligada. E quanto mais chove, mais difícil fica para colher, mais difícil fica para secar, e mais difícil fica também para transportar. E, consequentemente, também, o milho, apesar da gente plantar só 50% da nossa área de soja com milho, a gente ainda tem uma dificuldade de plantio em função disso aí também. E como é que está nesse momento a expectativa para essa produção de soja, Vicente? A gente já consegue apontar algum cenário, alguma perspectiva? Bom, a safra vinha muito boa. O pessoal que colheu bem acima das médias dos anos anteriores, né? De 10 a 20% acima das médias dos anos anteriores, só que agora começou a área comprometida com chuva, né? É isso aí que a gente tem que avaliar. É, A área de algodão de segunda safra foi toda plantada, mas a área de milho continua sendo um pouco atrasada exatamente em função disso. Só que o estado a gente tem basicamente 3 regiões. A região sul, né, os trabalhos estão bastante adiantados, quase se encerrando. Na região centro e norte do estado, que os problemas são maiores. E plantou um pouco mais tarde, e agora também essa chuva tem se acumulado em praticamente todo o estado. E aí, Vicente, você destacou o algodão, né, os trabalhos de plantio já encerrados. Como é que estão essas áreas de algodão em Rondônia? Não, o algodão nosso era todo plantado dentro da janela de janeiro. Então, assim, a área de algodão do estado ela não é muito grande, concentra basicamente aqui no município de Vilhena, por enquanto Vilhena, ela deve se estender a outros municípios do estado, mas aqui o plantio é cedo. Né? Teve determinadas partes que o indivíduo nem fez plantio da soja, que a gente atrasou um pouco o plantio da soja, sendo por causa da distribuição de chuvas no início da safra, e o pessoal acabou optando para fazer plantio de algodão mais cedo. E nos demais áreas, ele acabou plantando soja cedo e acabou plantando milho sobre essas áreas. E aí você também destacou esse atraso para o milho, Vicente. Até quando que dá para plantar esse milho e ter boas produtividades aí no estado? Bom, a janela vai de acordo com a região do estado, né? Mas assim, o ideal mesmo seria até o final de fevereiro, mas o pessoal alonga até 15, 20 de março, né? Obviamente você tem um risco embutido nisso aí, mas o produtor acaba arriscando. E infelizmente ele depende de São Pedro para plantar e depende de São Pedro também para colher, né? Nós estamos tendo muitas dificuldades na colheita também, mas assim, ela já fugiu da janela ideal, mas o produtor continua plantando. Eu acredito que nessa semana, até os meados da semana que vem, nos próximos 10 dias, ainda vai ter muita gente plantando milho no estado. E Vicente, se a gente pensar nessas expectativas para a segunda safra, a gente consegue apontar algum cenário ou esse quadro de chuvas, de atrasos, ainda pode impactar bastante essas perspectivas? Tudo indica que deva ser um ano chuvoso, né? Pelo menos se essa chuva se prolongar, as produtividades, consequentemente, deverão ser boas. Mas se cortar a chuva, aí você começa a comprometer, né? É o caso da janela ideal. A gente já teve chuvas aqui, teve anos aqui que a chuva o milho de 20 de fevereiro foi ruim. E teve ano que a gente plantou milho entrando em abril, né? Quase saindo de abril, e o pessoal ainda conseguiu colher. Então, depende basicamente da chuva, né? A lavoura de segunda safra é uma lavoura de risco, o produtor sabe disso, e ele acaba tendo que jogar.
os preços praticados por milho na safra anterior não foram muito bons, e já a sinalização dessa safra acaba sendo muito boa. Então, o produtor vai acabar se prolongando o plantio exatamente em função disso, né? Ele espera, com o milho, começar a honrar parte daqueles compromissos que ele vem do endividamento grande da safra da soja passada, da safra da soja retrasada, né? Então, assim, ele tem a necessidade de estar plantando milho. A moeda do produtor é grão. Ele precisa de ter grão na mão. Então, assim, e a moeda dele é soja e é milho, né? E alguns entrando até com a moeda pecuária também. Mas ele tem que ter isso aí, senão ele perde o poder de troca, o poder de barganha que ele tem. E Vicente, pensando em pragas, em doenças, como é que está esse cenário olhando para o milho aí no estado? Foi uma coisa muito interessante esse ano. A gente teve, para o milho da safra passada, a safrinha passada, a gente teve relativamente uma menor infestação de cigarrinha. Para a soja esse ano, por incrível que pareça, a região onde é a ferrugem da soja é muito forte mesmo. Esse ano a gente teve poucos relatos de ferrugem, praticamente inexistentes, né? Deve estar agora, deve estar pipocando para tudo quanto para todas as regiões, só que a gente tem acompanhado que a preocupação do produtor é tão grande com a chuva, e a soja também já está passando naquele período de desfole, então ele não consegue perceber isso. Mas a pressão de ferrugem esse ano foi muito baixa. Agora a gente está com um problema muito sério de anomalia das vagens, né, e quebradura de plantas. E em algumas regiões do estado esse problema é muito sério, mas muito sério mesmo. É uma doença nova que está entrando, que a gente, na realidade, não conseguiu entender muito bem o comportamento dela, né? Mas aonde ela está entrando, ela traz grandes transtornos para a produção. Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. O meu recado é de otimismo, né? O pessoal continuar trabalhando, a gente procura fazer a nossa parte, né? Como produtor, como técnico, né? E o produtor é isso aí, é sempre otimista, sempre acreditando que vai melhorar, né? A gente saiu no cenário de milho de R$ 30, a gente já está falando de milho hoje acima de R$ 70. Então, ele tem que ser otimista. O produtor, ele acredita sempre. E a gente fala exatamente isso, tem que acreditar. Faça bem a sua parte. E o resto é torcer para São Pedro ajudar. Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas atividades aí no estado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Obrigado pelo convite. O Vicente, membro da ProSoja estadual, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário, o andamento dos trabalhos lá no estado. Colheita da soja se encaminhando para o final, mas com dificuldades para avançar diante dos dias chuvosos. Muita chuva lá no estado, isso impacta não só o avanço da colheita, como a qualidade desses grãos, aparecimento de grãos ardidos e também a logística para escoar essa produção, fazer as entregas, fazer a secagem nos armazéns. Então, bastante dificuldade nesse momento, que também impacta o plantio da segunda safra. Áreas de algodão já finalizadas essas atividades de semeadura, mas para o milho o plantio ainda segue no estado, já fora da janela ideal, e os produtores preocupados com essa condição de chuva que impede esses trabalhos em campo. O Vicente destacando que o produtor deve continuar e se estender mais nesse plantio diante de boas condições de preços, perspectivas de mercado, mesmo que esse plantio já esteja fora da janela ideal, a janela recomendável para o plantio da segunda safra de milho lá no estado de Rondônia.